E aí, galera dos primeiros anos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e vamos aqui trabalhar mais um assunto das nossas aulas de história. Hoje nós vamos falar da religião no Egito Antigo, né? Como eu comecei falando na aula passada, o Egito tinha algumas características bem particulares, né? Ele se formou ali ao redor do Rio Nilo, tinha como principal liderança o faraó, que reunia a liderança no âmbito político, religioso, econômico e acredito que vocês lembram, né? Era também o considerado um deus vivo, né? O faraó. E isso reflete a importância que a religião tinha para a sociedade do Egito. E como era que funcionava essa religião? A religião egípcia, pessoal, era uma religião politeísta. Isto é, eles acreditavam que existiam vários deuses. Esses deuses eles podiam estar ligados à natureza, né, como o sol, a chuva, o próprio rio Nilo, e também a animais. E às vezes até tinham formas aí híbridas chamadas antroposomórficas, né, mistura de animais com homens, né, que também eram considerados deuses para esses egípcios. E outra característica muito importante, talvez a mais importante da religião do Egito, era a crença deles na vida após a morte. Então, os egípcios acreditavam que a vida não chegava ao final aqui na Terra, né? Que teria um outro estágio em um outro local que eles acreditavam que você continuaria vivendo. Então, eles acreditavam, pessoal, que quando a pessoa morria, ela ia para um tribunal onde ela ia ser julgada, iam ser julgadas as suas atitudes enquanto ser vivo. Se essa pessoa fosse absolvida por esse tribunal, que era o tribunal de Osíris, né? O deus que conduzia esse julgamento, essa pessoa teria a oportunidade de voltar para o seu corpo e continuar vivendo, não no plano terrestre, mas em outro plano, né? Senão ela ia ser devorada, era o que eles acreditavam. Por conta disso, dessa crença na vida após a morte, né? Os egípcios desenvolveram a questão da mumificação. A mumificação servia para conservar os corpos, né? Caso a pessoa fosse julgada e fosse aceita a sua defesa, ele voltaria para o seu corpo e continuaria uma outra vida. Então, por isso era importante para os egípcios a preservação do corpo das pessoas que morriam, né? Então, eles desenvolveram a técnica da mumificação. Para desenvolver a mumificação, eles precisaram estudar o corpo humano. E olha aí a relação da história com a biologia. Desenvolvendo esses estudos para mumificar os corpos, eles descobriram várias características do organismo, do corpo humano, e puderam, inclusive, ajudar a desenvolver recursos, né, alguns dos primeiros recursos do âmbito da medicina, né? Conhecer como é que funcionava o corpo, quais eram os órgãos que existiam, o que é que cada um fazia, por conta dessa prática da mumificação. E aí, o que é que acontecia? Depois, né, de mumificados, os corpos eles eram colocados, né, no caso das pessoas importantes, das pessoas mais ricas, em sarcófagos, né? Aqueles caixões que você já deve ter visto as múmias dentro, né? Os corpos mumificados ficavam naquela espécie de caixão chamado sarcófago. E no caso dos faraós, eles eram colocados em pirâmides, né? Por que as pirâmides tinham aquele formato? Porque eles acreditavam que naquele formato de pirâmide, né? Que é uma espécie de triângulo, a gente estaria mais próximo ao céu, a um outro plano, né? Então, quanto mais alta fosse a pirâmide, mais perto do céu estaria e maior seria demonstrado o poder do faraó. Quanto mais imponente fosse a sua pirâmide, mais importante ele seria considerado, né? Então, os faraós tinham as pirâmides como um projeto de vida, né? E além disso, quando eles faleciam, eles levavam também consigo para as pirâmides, no caso dos faraós e das pessoas ali que compunham, né, a sua família, os seus bens, né, o seu tesouro, porque eles acreditavam que também iam precisar disso numa outra vida. Então, o que é que a gente precisa saber da aula de hoje?
que a religião do Egito era uma religião politeísta, que tinha a crença em vários deuses e que, por conta disso, também acreditavam na vida após a morte e praticavam a mumificação dos corpos das pessoas que faleciam, porque acreditavam que eles podiam precisar ainda desse corpo numa outra vida, assim como dos seus tesouros, dos seus bens, das suas joias. E acontecia disso, né? E o que é que a gente vai fazer agora? Vamos nos divertir. Tia Roberta tá deixando aí uma dica para vocês de um joguinho que vocês podem passar o tempo e ainda aprender um pouquinho mais sobre o Egito. É um jogo de memória e espero que vocês gostem da experiência de jogar e aprender mais sobre algumas das características lá da sociedade do Egito, da sua religião e tudo que eles tinham por lá. Até a nossa próxima aula. Um beijo e fiquem em casa e se cuidem.